Bom, fala galera, fazendo um vídeo aqui, vou tentar ser rápido, porque foi até uma dica, né, uma conversa que eu tive com uma amiga, vou resguardar o nome dela, mas que aconteceu em Brasília, que a pessoa responsável, a pessoa lá, o profissional ou a profissional de saúde, não sabia responder para o paciente, digamos assim, o teste que ele iria fazer, né? Se era teste rápido, se não era e tal. Então eu vou falar rapidamente dos testes, né, para COVID, que é o chamado teste rápido e o teste padrão ouro. Na verdade, são dois tipos de teste, mas a gente já tem um monte de testes autorizados, tá? Que são já a Anvisa já autorizou serem realizados, como por exemplo ELISA, a CLIA, imunofluorescência, mas a gente vai se ater nesses dois, porque primeiro um é o padrão ouro, é o mais recomendado até pela OMS, é um teste diagnóstico, tá? E os testes rápidos que a gente escuta falar, que eles na verdade são rápidos no sentido de ter um resultado rápido. Porém, para você ter esse resultado rápido, você tem que esperar dias para que você possa se testar. Então, é meio que uma contradição, mas vamos lá. Esse teste rápido. Na verdade, teste rápido é um nome que se dá para um teste chamado de teste imunológico de imunocromatografia ou testes imunocromatográficos. Esses testes imunocromatográficos, eles são testes que nós chamamos de testes sorológicos. Por quê? Porque são realizados a partir de uma amostra do sangue. Tá? Então, são testes sorológicos. Esses testes sorológicos, eles vão detectar no sangue da pessoa os chamados anticorpos. Só que esses anticorpos são de vários tipos. Nós temos vários e vários tipos de anticorpos. Então, a gente vai estar procurando determinados tipos de anticorpos nestes testes rápidos. Os anticorpos que nós vamos procurar nestes testes rápidos da Covid-19 são dois tipos de anticorpos. As chamadas imunoglobulinas M e imunoglobulinas G. E por que a gente procura esses dois? Porque o primeiro, que é a imunoglobulina M, ele é um primeiro anticorpo a ser produzido em grande quantidade quando você tem ativação do seu sistema imunológico. Já a imunoglobulina G já é um anticorpo um pouco mais tardio, mas é ele que vai te proporcionar uma imunidade. A gente vai falar melhor daqui a pouco sobre isso. Então, a gente procura por esses dois, a imunoglobulina M e a imunoglobulina G. E eu falei no início do vídeo que, na verdade, a gente tem teste rápido no sentido do resultado sair em cerca de 2 horas, 1 hora, tem alguns testes de 15 a 20 minutos também, mas que é um teste que demora alguns dias para você poder fazer. Por quê? Porque essa quantidade de imunoglobulina que vai aumentando com o passar dos dias, ele só se torna detectável nesses testes por volta do 7º dia de contágio da pessoa. Então, se você fizer o teste sorológico, chamados testes rápidos, no início da sua infecção, ele provavelmente não vai ser detectado esse anticorpo, essa imunoglobulina. Então, você vai ter um resultado negativo, mas você está infectado. Então, você vai procurar, depois de cerca de 7 dias, a presença dessa imunoglobulina M. Ao mesmo tempo, esses testes rápidos, ele procura M e G. Ele também vai ser capaz de detectar a presença dessa imunoglobulina G. Essa imunoglobulina G, se vocês perceberem aqui no gráfico, ela só começa a aparecer muito tempo depois de você já estar infectado. Porque, na realidade, é essa imunoglobulina aqui que vai te dar uma imunidade mais longa. Tá? É ela que te proporciona uma imunidade a longo prazo. Certo? Então, esse é o teste rápido. Esse teste rápido, que busca imunoglobulinas M e imunoglobulinas G, você pode ter 4 possibilidades de resultados. Quais são? Opa, tá aqui. Você tem 4 possibilidades de
resultado. Você pode ter o IgM positivo e o IgG negativo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você tem no seu corpo a presença do antígeno causador da resposta imunológica, por isso que você tem o IgM positivo. Em compensação, você ainda não está, digamos assim, imunizado contra a doença. Tá? Então você tem aqui o antígeno que gera a resposta imunológica, mas você ainda não está imunizado contra a doença. Você pode ter uma segunda situação, onde você tem o IgM positivo e o IgG positivo. Isso quer dizer o quê? Que você ainda está exposto ao antígeno, porém você já está produzindo uma resposta imunológica mais duradoura. É o que é expresso nessas duas curvas daqui, tá? Essa curva aqui está mostrando o aumento da quantidade do IgG, e aqui você tem o aumento da quantidade, IgM, e aqui você tem o aumento da quantidade do IgG. Repara que os dias onde cada um começa a ser detectado são muitos dias após a instauração da doença. Você passa a maior parte do tempo como assintomático, ou com os sintomas que começando a aparecer, mas sintomas leves normalmente. Claro, a gente sabe que tem sintomas mais pesados, mas isso já se dá depois, ao que parece, né? Depois da primeira semana de infecção. Então, você pode ter resultado positivo para esse e negativo para esse. Isso quer dizer que você está infectado, mas ainda não tem essa quantidade detectável do anticorpo e imunoglobulina G que vai te proporcionar uma imunidade a longo prazo. Você pode ter o resultado do IgM positivo e o IgG positivo. Isso quer dizer o quê? Que você provavelmente ainda está exposto ao antígeno que gera a resposta do IgM e já tem uma certa quantidade detectável do IgG que vai te dar uma proteção a longo prazo. Tá? Antígeno é uma substância, é a molécula que gera, que faz com que o nosso corpo perceba que existe alguma coisa ali que não deveria estar. O terceiro resultado seria o IgM negativo e o IgG positivo. Esse resultado, ele diz que você não está mais, o seu corpo não está mais percebendo a presença do antígeno, ele não tem mais o antígeno, e você já tem a resposta, a imunidade a longo prazo, certo? E você pode ter como resultado negativo IgM e negativo o IgG. Isso daqui quer dizer que você provavelmente não foi exposto ainda ao antígeno que vai gerar a doença. Claro, você pode ter falsos negativos, tá bom? Mas em uma situação ideal, é porque você ainda não foi exposto ao antígeno. E sobre estar exposto ao antígeno ou não, em teoria, ao não estar exposto mais ao antígeno, o seu IgM dá negativo. Mas como a gente pode perceber aqui, a percepção do antígeno por parte do IgM se dá a partir de um dado momento onde o que a gente chama de carga viral alcança níveis que o seu corpo começa a perceber como sendo algo que não deveria estar ali. O problema todo da Covid é que, como ela é uma doença, Covid-19, como ela é uma doença nova, a gente ainda não sabe com certeza qual é essa quantidade ou qual é essa carga viral que leva à percepção do nosso sistema de defesa. Se essa carga viral é muito baixa, o nosso corpo responde ou não? Essa carga viral muito baixa, você continua sendo capaz de transmitir ou não? Tá? Isso ainda não tem resposta, mas baseado na experiência de outras doenças, essa carga viral em você não vai estar, você não vai estar com a doença, você vai estar imune, porém ela está ali no seu corpo, não está te fazendo mal porque você está imune, certo? Então esse é o teste rápido, tá? Imunoglobulinas, anticorpos, as 4 possibilidades. Já o teste padrão ouro, que é o teste mais recomendado e
é o teste mais seguro para você fazer o diagnóstico da doença, ele é um teste caro. Esse teste padrão ouro, na verdade, o nome dele é o teste RT-PCR, que em tradução livre seria a transcrição reversa seguido pela reação em cadeia da polimerase. Porra, um montão de nomes esquisitos. Vamos com calma. Transcrição reversa, na verdade, é a atuação de uma enzima. Esse COVID, ele não tem como material genético o DNA, como a gente tem, por exemplo. Ele tem como material genético o RNA. E o RNA desse vírus precisa ser transformado em uma molécula de DNA para a gente poder detectar a presença ou não dele. Então, esse RT ele vai realizar uma transcrição reversa do RNA, vai gerar uma molécula que a gente chama de DNA complementar, e aí sim, a partir da presença desse DNA complementar, a polimerase vai começar a agir em cima desse DNA, levando a gente a poder fazer uma detecção da presença desse RNA do vírus a partir da amplificação desse cara. Então, na verdade, você tem uma certa quantidade de RNA que você vai conseguir produzir a partir da reação da transcriptase reversa uma fita de DNA complementar, e a partir desse DNA complementar a gente vai, pela reação em cadeia da polimerase, aumentando essa quantidade de DNA. Então, fazendo a comparação da quantidade de DNA formado, a gente consegue ter uma estimativa da quantidade de RNA naquela célula. Então, na verdade, esse teste ele é muito mais sensível, mas ele não é rápido, ele demora, né? E ele também não é barato. Daí a nossa incapacidade de fazer testes de padrão ouro em larga escala. Não é viável economicamente, certo? E como é que esse teste ele é tão sensível? Por quê? Porque aqui ele já pega, aqui, ó, isso daqui é carga viral, tá? Cada uma dessas linhas pontilhadas rosas, se é que vocês estão conseguindo ver rosa, é carga viral. Então tá aqui carga viral. O teste do PCR, o RT-PCR, ele já pega ele já detecta a presença de RNA viral em baixíssimas cargas virais. Então, já no primeiro dia, no segundo dia de infecção, esse teste ele já detecta a presença desse RNA e ele serve como diagnóstico. Tá? Então, esse diagnóstico ele é muito mais confiável do que os chamados testes rápidos da imunoglobulina M e imunoglobulina G. Mas os testes rápidos eles passam a ser mais confiáveis a partir de um dado momento. Por exemplo, do 7º dia ao 10º dia da infecção. Tá? E aí você está aqui mostrando as concentrações de IgA e IgG sendo aumentadas. Então, conforme você vai aumentando essa quantidade, tu consegue perceber elas, você consegue ter um resultado mais rápido. Então, essas seriam as diferenças entre o teste rápido e o teste padrão ouro. Outra coisa, a gente não sabe ainda se essa quantidade, novamente, essa quantidade de carga viral que a gente vai encontrar no nosso corpo, seja sendo baixa, nós não sabemos, vou repetir, nós não sabemos se essa quantidade de carga viral ela é suficiente para infectar outras pessoas, mesmo que nós mesmos já estejamos imunes, tá? Porque a gente continua tendo presença de RNA viral na nossa corrente sanguínea, mesmo depois que nós temos, não exatamente corrente sanguínea, né? Dentro das células que estão sendo inativadas, tá? A gente não sabe ainda se essa quantidade de carga viral dos vírus presentes em células inativadas vai ser capaz ou não de infectar, de ser transmissível para outras pessoas. Levando-se em consideração o que se sabe sobre outras viroses, provavelmente não. Provavelmente não. Porém, nós, os pesquisadores, quem trabalha, quem está diretamente envolvido nessa luta contra a Covid, não afirmam que nós estamos
que na nossa carga viral baixa não é mais uma quantidade contagiosa, digamos assim, tá? Ainda está tendo muita discussão a respeito disso. Até porque, mesmo depois da gente se recuperar da doença, e é comum falar para a virose, não curado da virose, mas recuperado da virose, já tem diversos relatos nos primeiros países onde a Covid se instaurou, China, Coreia, Japão, por exemplo, que pessoas que estavam recuperadas, ou seja, já estavam aqui com bastante IgG, voltaram a se adoentar de Covid-19. É claro que a resposta imunológica vai ser diferente para eles, mas eles voltaram a ter, em um intervalo de tempo de mais ou menos 3 meses. Pô, 3 meses não é um tempo longo de imunidade. Então, ou essa quantidade de IgG é muito baixa e não está nos proporcionando uma grande imunidade, ou o vírus, e é o que é bem provável, ele tem diversos mecanismos de escapar desse nosso sistema de proteção. Então a gente vai ficar o tempo todo lutando essa guerra contra o vírus até que a gente consiga desenvolver uma vacina que seja eficiente, tá? Então é isso, galera. Espero ter ajudado. Muito obrigado.